Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. Bom, para esse primeiro episódio da segunda temporada, eu convidei o Vitor, que é técnico e finalizador da Mr. Pink e do podcast PPM, para a gente conversar um pouco sobre como foi essa temporada e todos os convidados. Certo. Esse é o último que a gente tá gravando, né? Mas é o primeiro que todo mundo vai ouvir. E você não pode dar spoiler, porque você queria dar spoiler. Tá. Mas a gente teve muitos convidados legais nessa temporada. Eu tenho aqui a sequência dos episódios pra gente falar. Bom, nessa temporada a gente teve Marcela Fel, Henrique Ricores, Henrique Sachs, Vanessa Moria, Vitor Alosa, Mari Souza, da Apro, Ciro, da Revolution, Mônica Siqueira, da Gut, e Gustavo Gripe, da Landscape. Por qual você quer começar? Vamos pela sequência. Tá bom. Qual que é o primeiro? Eu esqueci. Na verdade, eu acho que a gente não precisa falar um pouco de cada na sequência, assim, mas queria que a gente falasse um pouco de como foi a gravação dessa temporada, porque eu acho que todos os episódios tiveram coisas muito legais. Sim, tiveram. Qual que foi o seu preferido? Cara, assim, todos os episódios me marcaram, algumas situações me marcavam, né? Então, tipo, o que acontecia em algum me marcava bastante, por exemplo. O da Marcela me marcou muito, que... já era muito óbvio, né? Ela é sua sócia, né? Na Mercúria e tal. Só que, ela veio aqui e mostrou a sinergia dela com você. Isso foi muito impactante. E a visão dela de tipo, vai acontecer, tem que acontecer e vamos fazer. Nossa, e ela tem muito isso gravado nela, assim, tem que fazer. Tipo, é aquele ditado que a minha mãe sempre fala, assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E ela, ela só dá um jeito, e ela dá o jeito. E eu achei isso muito legal, assim, o jeito que ela explicou, o que ela falava, a história dela, assim, também. Todas as histórias foram bem legais. Sim, foram bem legais. Muito legais, assim. O da Má, eu acho que foi... eu tava revendo, reescutando ele esses dias. E o da Má foi muito massa quando ela fala um pouco da parte sobre como produtor executivo é tipo o piloto. Né? Não o piloto, mas o cara do navio. O comandante. O comandante do navio. O navio tá afundando, todo mundo vai ser salvo e ele vai ficar ali na cabine até o final. Sim. Primeiro todo mundo e é isso. Meio que isso que você tá falando tem muito a ver também com o que me impactou. Que é assim, eu sou a pessoa que vai fazer acontecer. Se todo mundo sair daqui, me deixar só comigo esse job, eu vou fazer ele acontecer. Tem que fazer, carregar. Sozinha, tudo, E ela foi muito, assim... Mostrou a força dela, assim, que foi bem legal, assim. Foi. Gostei bastante. O do Gustavo eu achei muito legal também. Mas o dele eu achei muito legal, essa visão dele mais futurista, tecnológica, assim. O cara que tá, tipo, vendo um pouquinho, tipo, assim... Pensando um pouquinho mais no futuro, assim. As coisas que já estão acontecendo, né? Mas ele tá ali, observando o que tá acontecendo. E falando e tal. Contando a experiência dele com a publicidade no tempo também, a animação, tudo que ele participou, as coisas. Pra mim foi muito importante saber que ele veio desse lugar do design. Porque pra mim, ele já mostra que ele enxerga tudo de uma outra vertente. Sim. E é muito legal quando você escuta ele falando um pouco sobre isso, assim, que assim, quando eu cheguei, eu vim do design, eu vim de um outro lugar. Aí quando eu cheguei na publicidade, sempre me falaram que tinham coisas que já funcionavam desse jeito. E aí eu falava assim, tá, mas eu faço de outro jeito. Por que tem que ser desse jeito, sabe? Então, foi muito legal ver como ele enxerga diferente, como o jeito que as pessoas veem as coisas nunca... barrou ele de fazer o que ele queria fazer, sim. sabe? Muito pelo contrário. É tipo, tá bom, você tem a sua regra, eu tenho a minha. Eu tenho a minha verdade. Eu vou fazer do meu jeito. E eu vou te mostrar ela, né? E vou te falar que também funciona. Porque eu acho que não existe só a visão dele, né? Existe também uma outra visão que funciona, mas a dele também funciona. Então, como você vê que tem uma pessoa que tem uma visão diferente, mas que
também funciona, também faz sentido, Uhum. sabe? Tem mercado, tem público, tem gente que procura, que quer vivenciar isso. Sim. Então também foi bem legal. Nossa, o dele foi legal. Pra pra mim, caramba. um que foi muito impactante foi o da Vanessa, do Set Sustentável. Nossa, o da Vanessa, gente, foi muito legal. Nossa, muito a hora legal. que ela fala do copinho de plástico, Nossa. que ela conta assim, sabe da onde vem o copinho de plástico? Aí vai. Não dá spoiler, ó. Ela começa Cuidado, a spoiler. contar, você fala assim, puta que pariu. Nossa, Mas gente. o dela é uma porrada, assim, é tá. Não, fora, assim, que me instigou a conhecer mais o trabalho dela, os filmes dela, a direção dela é muito legal, muito foda, assim. eu Também, gostei. né, como diretora. Aí, mas, assim, vendo o que ela tava apresentando ali, umas verdades que às vezes a gente sabe, mas a gente dá aquela Finge que escondidinha. não vê. Sabe? Ela Mas- começa o episódio falando disso, E ela inclusive. vai, meu, ela cutuca mesmo. E é muito, meu, dá pra ver a coragem dela, é corajosa, E determinada. necessária, né? E ela foi lá e fez, cara. E ela conta tudo no podcast. Foi só muito escutar. foda o dela. O dela foi. Eu gostei também muito do Ciro. Ah, do Cirão foi É que, assim, massa. você não consegue falar nada. Você só consegue ficar olhando, assim, pro Ciro e falar assim, como? Porque a hora que você fala assim, nossa, ele fez isso, pô, esse cara zerou na vida, ele vem e te conta uma outra coisa, você fala, oi? Sabe? Tipo, parece que a cada segundo que ele vai falando e contando sobre a trajetória dele Sim. é uma coisa que você fala, não, dava pra fazer um filme da história Meu, do Ciro. então, foi o que eu te falei quando acabou a gravação. Eu falei, meu, a vida dele é um roteiro. Eu falei, caraca, meu, essa vida é um roteiro. Nossa, É Hollywood muito ia gostar surreal. muito disso aqui. Mas, meu, o Ciro me marcou muito. Que ele agarra tudo que aparece na frente dele, assim, ó, pum, ele vai lá e pega, ele vai lá e faz. Isso me marcou muito, assim, tipo, o que ele falou, assim. Porque com 13 anos, pum, pegou uma oportunidade. Você já tá dando Aí, spoiler. meu, foi pra outro país, dirigiu lá e, pum, pegou essa oportunidade. Aí pegou, tirou aquele ano sabático dele, que ele conta o que aconteceu, que foi muito legal. Nossa. É muito Gente, foda. na moral, esse vale muito a pena escutar também. Nossa, É isso tá muito. foda. Não, e são histórias muito legais, assim, que você vai acompanhando, que, velho, você vai aprendendo muito, assim. Porque eu acho que com o que a gente faz de produção, é muito. A gente fala que são sobre as pessoas, porque no fim, eu acho que a gente traz muito a nossa vivência pro nosso trabalho, Uhum. né? Tipo, quem nós somos. Porque quando você traz, por exemplo, desse negócio da Marcela, né? A força que ela tem de, cara, eu vou fazer, eu vou executar. É muito também, a Marcela é essa pessoa, sabe? Ela é essa mulher. Então, ela, querendo ou não, ela traz essa visão também pro trabalho. Então, quando você vai ouvindo a história de cada um, da Vanessa, Uhum. do Set Sustentável, do Henrique, a vida, a trajetória de cada um, até chegar onde eles chegaram, você fala, cara, faz muito sentido essa pessoa ser o que ela é produzindo. Exatamente. Não é louco? Porque o Ciro é um pouco isso. Você fica ouvindo ele e fala, meu Deus. Tipo, ele só podia. Eu acho o Ciro uma pessoa super calma. E ele podia só se acomodar ali no que ele já faz, né? Só que não, ele foi buscando tipo, naturalmente, assim, isso que foi legal. Foi acontecendo, eu né? não vou contar, porque, meu, dá vontade de contar, comentar. Nossa, dá. meu, demais. Mas o da Mari, por exemplo, da Apro também foi muito importante. Ela falou sobre coisas muito legais que ela vem realizando no mercado e que, apesar de ser a Mercúria ser uma associada da Apro, eu acho que não é tudo que a gente acompanha, porque tem muitas coisas que são de bastidores que ela faz pelo mercado e que não necessariamente a gente tá sabendo. Óbvio que a gente sabe, a gente em algum momento fica sabendo, mas eu acho que tem um trabalho aí de bastidor, no fora ali do que realmente às vezes a gente vê que sai aí, que a gente não imagina o quanto é trabalhoso, o quanto, sabe? Quando ela contou da pandemia, porque ela falou essa parte da pandemia, né? Como foi um grande desafio, que ela tinha acabado de assumir uma cadeira dentro da Apro e veio a pandemia onde ela teve
uma questão não só global, mas assim, principalmente num mercado que foi muito afetado, né? Que foi a produção. E para mim, eu acho que ela conseguiu lidar com isso com muita maestria. E, cara, é muito interessante ouvir ela falar, porque eu acho que eu nunca tinha escutado ela falar o que isso significou pra ela. Então foi muito foda, assim, o dela também. Não, o dela me fez enxergar algumas coisas assim que eu não percebia muito, né? Que a gente sabe que tá lá, mas também não ignora um pouco, é a burocracia. Claro. Ela consegue contornar as situações, trazer, tipo, que todo mundo saia bem, saia tranquilo. Exato. Ela traz ela faz essa movimentação, ela é a que movimenta o jogo. Sem você tá vendo, Sem ela você tá tá fazendo pra que todo mundo fique confortável e também satisfeito. Entendeu? E Exatamente. isso é muito ela foda. que, distribui os passes e faz o jogo andar, assim, de um jeito, tranquilo, assim. Gostei bastante dela. Do jeito dela falar. As histórias dela são muito engraçadas. A história dela da PPM foi muito Foi muito bom. Todas foram muito engraçadas. Teve quem mais? Teve o Vitão. Henrique. Fala do Henrique. O Henrique Cones foi muito interessante. Porque foi a primeira pessoa do áudio a falar no podcast, né? Então, Pra você que ouviu. Me senti representado, né, velho? Ele tá aqui, né? O sócio da Mr. P. Vamos chamar agora ele só de Sax. Não, mas, mas o sobrenome dele é Hax, tá, pessoal? É Hax. Mas ele, falou bastante coisas que quem é de produtora de áudio, sente e passa por isso, pra essas coisas assim, né? E deu pra ele mostrar um pouco mais, né? Eu acho que aqui nesse espaço de falar, ele pôde mostrar um pouco o que é a gente aqui da Mr. Pink também. Sim. Acho que ele, né? Eu falando sim. E ele... Não, e ele mostrou assim, gente, ficou muito bom. Quem é do áudio vai curtir, vai se identificar muito com o que ele falou. Porque, agora assim, falando foi muito bom. Esse foi um dos meus... Eu posso contar a história do sim? Pode. Então, pra quem não sabe, né, Vitor, ele acompanha e grava sempre comigo os podcasts. Ele fica num aquário ouvindo toda vez. E no começo, os primeiros episódios, eu ficava sempre assim, sim, sim, aham. Aí acabou, sei lá, primeira gravação, ele me puxa e fala assim, então... só toma um pouquinho de cuidado, porque eu sei que é normal, quando normalmente a gente conversa com uma pessoa, ficar concordando, ficar falando aham e tal, mas só toma um pouquinho de cuidado, porque você tá falando isso e a gente que tá ouvindo, né, sai no áudio, né, depois tem que editar, às vezes nem sempre consigo, e fica um pouco ruim, porque fica meio sem sentido. Então quando você for falar alguma coisa no podcast, fala alguma coisa. Tipo, não fala só sim ou fala é verdade, concordo, discordo, vamos fazer... Fala alguma coisa, não fica só sim. Bom, tudo bem. Mas fez sentido pra você Fez depois? muito sentido, só que depois todos os episódios que eu ouvi, que eu fiquei eu só consigo ouvir isso. Eu não consigo ouvir mais nada. Cancelou o resto. E agora eu acabei de fazer sim. Não, tudo bem falar o sim. 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 Não, mas uma coisa que é bem notável é o jeito que, você veio trazendo, evoluindo cada episódio, cada apresentação ali. Obrigada, coach. Todo, sabe? Foi, Vitor é meu coach. Não, e assim, gente, de verdade, o quão é importante esse trabalho que ela tá fazendo. E tá fazendo com amor. Você também. Fazendo ali, sabe? Dando espaço pra galera conhecer mais o que acontece. Eu mesmo, eu que trabalho aqui na área, tô conhecendo mais ainda. Coisas que eu nem imaginava que existia. Acontecia. Que existia, assim, sabe? E aí e tem muita coisa, assim. Então, pra quem já é do mercado ouvir, é muito agregador, né? E pra quem tá, na faculdade, tá começando, vai ser descobertas muito importantes, assim, que... pelo que vai vir na caminhada aí, viu? Se prepara. E tá muito boa. Eu paguei R$50 pra ele falar isso. Muito boa. Mentira, foi 30. Mão de vaca.
E acho que de todos que a gente falou de agência, a gente teve dois heads de produção bem legais aqui. O Vitão, que foi já um chefe meu em algum momento da minha vida, né, Finasca, que foi muito massa, assim. Vitão. Poder conversar com ele. Não, o Vitão, cara, ele mostrou, assim, uma serenidade, ele mostra, assim, uma calma, assim, um jeito de falar, Pois assim, caraca, meu, esse cara, meu, imagina esse cara no set, como deve ser, cara. Então, eu nunca tive a oportunidade de ver o Vitão num set. Primeiro porque, né, Finasca, a gente não acompanhava filmagens. E segundo, porque ele nunca me passou um job. Fica a dica. Agora que eu sou da Mercúria, ele nunca me mandou nenhum job, a gente nunca aprovou nenhum job. Mas é louco porque quando o Vitor era meu chefe, bom, nós somos personalidades muito diferentes, né? E hoje eu fico pensando, eu falei isso pra ele, eu falei, meu, como que você lidava, assim, comigo, com a minha energia, com a minha loucura, assim, porque eu era uma pessoa muito questionadora, que falava assim, não, vamos fazer, que eu sou muito, tipo, não, um pouco como a Marcela, assim, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer. E tinha coisas que ele falava, não vamos fazer. E eu falava, vamos? Ele falava, não vamos. Assim, na calma e na serenidade do tipo... Ele te equilibrava, assim. Ele falava, não, Mayra, olha só, calma, isso aí não vai dar pra fazer. Eu falava, vai sim, a gente vira de madrugada. Não, ninguém vai virar de madrugada, calma. E também eu tava no começo da minha carreira, sabe? Tipo, começando, querendo aprender, querendo fazer. E ele já numa posição de head de produção já, né, Finasca nessa época, né, com muita experiência. Eu acho que ele olhava pra mim e falava assim, que legal que essa menina quer fazer, mas coitada, ela não sabe o que ela tá falando. E foi muito legal conversar com ele num outro momento, em que agora eu tenho a minha empresa, né? Depois de um bom tempo. Depois de um tempo. E também poder... Eu falei isso pra ele, né? Ele foi uma pessoa que foi muito importante, querendo ou não, nessa minha formação. Então, foi bem especial, assim. Então, a energia dele é muito legal. Ele é muito sereno, né? Muito eu não bom. consigo entender. Muito Até hoje eu não entendo. Muito bom. E por fim, acho que é a Mônica. A Mônica. A gente só não falou dela. A Mônica ela foi muito interessante, porque ela trouxe uma... Pelo porque menos eu chorei. Não dá esse spoiler, velho. Não, vocês têm que assistir isso e ver isso. Mas a parte dela, eu acho que o que me marcou muito, assim, pelo menos ali, foi... a gente sempre não se esquecer da nossa humanidade e do nosso trabalho. Nossa, e foi volta tão naquilo que você falou no começo, né? É o que a gente é, mas também não extrapolar o nosso limite, assim, no extremo, chegar num extremo, assim. Eu acho que ela, como mãe, assim, mostrou, assim, sabe? Tipo, falou, assim, a importância de a gente não esquecer dos nossos limites também. Da vida pessoal, né? A nossa vida, que a gente tem família, que a gente tem... pessoas, enfim, que coisas, não é só trabalho. Que não se resume a isso. Isso me marcou muito. Porque realmente, às vezes, por exemplo, eu tô em casa, eu tô ali olhando o celular. E não era pra eu estar olhando o celular, porque eu tô de folga, tipo, claro. Preciso descansar. Só que você tá tão no hábito ali que você fica. E ela comentou sobre isso de uma maneira, assim, muito interessante, que, meu, vale a pena ouvir também. A Mônica também foi um episódio muito inspirador, assim, pra mim. Ela sempre foi uma mulher muito inspiradora. E pra mim foi especial ouvir o que ela fez, como ela fez, de um lado muito humano, né? É uma pessoa muito humana, que olha muito pro humano, assim, pro lado humano das coisas, né? Obviamente. Mas às vezes a gente esquece de olhar pra esse lado. A real é essa. A gente esquece que do outro lado tem uma pessoa que pode estar passando por alguma coisa. E eu acho que ela trouxe um pouco, assim, calma, vamos ser mais gentis um com o outro, Tipo, porque... vamos olhar o todo também. Vamos olhar o todo. Todo mundo tá passando por alguma coisa. Seja um pouco mais gentil, assim. Então, foi bem especial. Eu já falei que eu chorei. Então tá bom. Mas eu chorei em outros. Foi muito legal esse episódio dela, assim. E ela também é muito gente fina, muito legal ela. Gostei bastante. Então tá bom, gente. Essa foi a estreia aqui do Vitor no nosso podcast. Salve! Agora vocês sabem quem ele é. Eu vou começar a citar mais ele. Vou falar, deu tudo errado por causa do Vitor. Deu tudo certo por causa do Vitor. Não. Paguei R$30 pra ele falar isso.
Não, mas é isso. Gratidão aí. Muito Obrigado obrigado. você. Por essa temporada. Sem você, vocês vão nada curtir. seria possível. Vocês vão gostar bastante dessa temporada, assim, que é uma parada feita com amor, com carinho. Sim. Né? Esse trabalho artesanal, aquele trabalho artesanal que, meu, é lindo e todo mundo vai gostar, né? Então vocês assim aí, eu espero. Então vocês aí que já estão no mercado e quem vai entrar, é importante ouvir PPM. quem já tá aqui, né? E ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Muito bom. Obrigada. Gratidão. Depois eu faço seu pix. Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink e tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Ocampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast vídeo Vitor Santos.